Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a diferença de posse e propriedade. Você precisa saber claramente essa diferença. Se você está começando o estudo do direito, realmente é algo que vai ser um pouquinho complicado de você entender, mas se você já atua na área de alguma forma, você vai saber, mas é importante saber um pouco mais ainda e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Camilo Rogério e você está no canal Direito Imobiliário para Iniciantes. Então vamos falar sobre esse tema agora. Deixa eu mudar aqui a tela. Antes de mais nada, só um recadinho rápido aqui para vocês verificarem os links abaixo na descrição de dois cursos que eu disponibilizei, realmente que vão ajudar você demais aí, tá? São 7 horas de conteúdo aqui no curso de matrícula imobiliária e muitas aulas aí relacionadas a contrato de compra e venda aqui nesse primeiro curso. Então é importante que você tenha acesso a esse tipo de conteúdo se você realmente quer trilhar o caminho do direito imobiliário de forma mais assertiva, ok? É um conhecimento que você precisa ter, não importa, ok? É lógico que você pode ter ele quebrando a cabeça aí nos casos ou fazendo um curso e realmente já extraindo ali o melhor desse conhecimento, certo? Então vamos lá ao que interessa aqui, diferença entre posse e propriedade. Temos aqui os artigos do Código Civil que vão narrar um pouco melhor aí essa diferença. E eu trouxe eles para cá para a gente realmente ter nitidamente, de acordo com a lei, qual que é a situação aqui. Bom, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício. Então, olha só, esse termo aqui eu não grifei ele à toa, tá pessoal? Realmente é muito relevante. Então, aqui a gente está falando do possuidor, aqui é a situação de posse, uma situação relacionada a o fato do exercício. Então, é uma situação de fato, ok? A pessoa tem que ter de fato o exercício. Aqui no 1228 a gente tem que o proprietário, agora a gente está falando de propriedade, ok? Vou abreviar assim. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Então aqui, veja só, um direito importantíssimo aí do proprietário, ele pode dispor da coisa. E o direito de reavê-la, então aqui também, ó, reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, veja só a diferença, né? Aqui a gente tem uma questão de fato. Então, posse, aquele que está realmente na posse do bem. Então, se a gente está falando de um bem imóvel, aquele que está dentro do imóvel, aquele que usa o imóvel, aquele que tem acesso às partes internas do imóvel, aí a gente está falando de uma situação de posse. E o proprietário? O proprietário, ele pode realmente ser o dono, ser de fato ali, ou melhor, né, não vou usar esse termo aqui de fato para não confundir, mas ele pode realmente ser o dono, o proprietário do imóvel, estar em nome dele, mas ele pode por algum motivo não ter acesso às partes internas desse imóvel. Já vou trazer um exemplo para vocês. Então veja a diferença. O proprietário, ele vai poder dispor da coisa, ele pode vender essa coisa, mas pode ser que ele não tenha de fato aí o exercício, ok? Porque a posse é uma questão de fato que tem que estar sendo exercida, certo? Então, temos aqui a situação de fato versus situação documental. Quando a gente fala de propriedade, a gente está falando de documento, de registro na matrícula imobiliária. Agora, quando a gente fala da situação de fato que está relacionada aqui à posse, a gente não necessariamente vai falar de uma questão documental, mas a gente vai falar de uma questão de fato. Fulano está na posse do imóvel, então você já entende que ele tem acesso ao imóvel, às partes internas desse imóvel, ok? E um exemplo disso é o locador e locatário. É muito comum que o locador seja o proprietário. Ficou bem feio aqui, mas deu para entender, né? E o locatário, ele será aí o possuidor. É muito comum esse tipo de situação, ok? Então temos locador, proprietário, locatário, possuidor. Você concorda comigo que o locatário ele tem acesso a todas as partes internas do imóvel? Perfeito, é isso mesmo. Então aqui a gente está falando de uma situação de posse e uma situação de propriedade, certo? Proteção da posse. Bom, em que pese a posse ser uma situação de fato, como eu falei para vocês, e não necessariamente documental, apesar de ser possível provar documentalmente a situação da posse, mas é necessário que para isso ela tenha que ser ela seja exercida primeiro, digamos assim, né, de fato, como eu falei, há uma proteção da posse na legislação. Então a legislação ela protege a posse. Então temos aqui algumas ações possessórias, são chamadas de ações possessórias, a reintegração, manutenção e interdito proibitório, ok? Então, reintegração de posse, o possuidor é privado da posse. Então, aqui a gente tem um cenário em que alguém já está na posse do bem. Então, aqui, ó, temos um primeiro cenário, que é esse aqui, certo?
Alguém já está na posse do bem. Já está na posse. Temos um segundo cenário que manter a posse quando é interferida. Opa, então aqui ó, você já está na posse do bem e você foi privado da posse, ok? Privado da posse. Esqueci desse ponto aqui, ó. Opa, ficou bem feio isso aqui. Privado da posse, legal. Já está na posse e foi privado da posse. Então assim, imagine você está morando no imóvel e aí de repente você sai e chega lá, tem outra pessoa no imóvel. Um exemplo aleatório aí, tá? Tem outra pessoa morando no imóvel, você não consegue entrar, outra pessoa fala que é legítima possuidora desse imóvel, você não consegue entrar. Então reintegração de posse é um exemplo aí, ok? Bom, manutenção da posse é manter. Então aqui fica fácil, só você lembrar. Manutenção, manter, ok? Manter a posse quando é interferida. Você está ali no imóvel e aí tem alguém tentando tirar você do imóvel de alguma forma, tá? Então você tem ali um instrumento da manutenção de posse, é outra ação possessória. Então aqui é manter, é a palavrinha. Opa. Manter na posse. Legal. Interdito proibitório quando há ameaça à posse. Então tudo bem, você está na sua casa, não tem ninguém tentando te tirar aí da sua posse, né, da posse da sua casa, mas você sabe que tem alguém vindo aí para poder ameaçar sua posse. Você sabe que tem alguém que falou assim, olha, eu vou lá e vou tirar ele da casa de todo jeito. E aí você tem essa notícia de que essa pessoa está indo para tirar você. Então aí você tem o interdito proibitório. Vamos pegar aqui para você não esquecer, interdito como uma situação realmente proibitiva, né? Ou seja, não está acontecendo, mas é proibido que essa pessoa te tire da casa. Você quer que seja proibido que essa pessoa te tire da casa. Então, interdito proibitório, ok? Então, esse é o ponto aqui, tá? Então, proibido. Vamos colocar aqui algumas palavrinhas só para você lembrar. Proibido. Certo? Então, pessoal, é isso, essa é a diferença então de posse e propriedade. Ambas aí têm, logicamente, aí, amparo pelo direito, né? Cada um da sua forma, né? Então aqui a gente falou só um pouquinho das situações possessórias, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário aí de um próximo vídeo que você queira ver aqui no canal. Obrigado e até a próxima!